Mesmo nas famílias mais unidas e amorosas, desentendimentos, mal-entendidos e conflitos podem surgir. No entanto, é entre as pessoas mais próximas que elas mais frequentemente buscam apoio, compreensão e aprovação. Mas quanto mais próximas, mais perigosas e implacáveis podem se mostrar. Naturalmente, inimigos não surgem do nada, e a raiva e as mágoas podem fervilhar secretamente por anos. Mas quando todas essas emoções negativas explodem, uma verdadeira tragédia pode ocorrer. Anjana Lama nasceu em 26 de agosto de 1995, na pequena cidade industrial de Kitauda, no centro-sul do Nepal, a filha mais velha de uma família pobre e numerosa. Ela cresceu com 3 irmãs mais novas e um irmão, a quem ajudava a cuidar dos pais. Também ajudava a mãe com as tarefas domésticas, limpeza e lavanderia, e aprendeu a cozinhar desde cedo. Era uma aluna razoavelmente boa na escola. Não era uma aluna excelente ou a melhor da turma, mas seus professores sempre notaram seu intelecto elevado, sua determinação e sua seriedade em tudo o que fazia. Todos acreditavam que ela tinha sucesso e um futuro brilhante pela frente. Anjana tinha uma aparência marcante e uma figura esbelta e tonificada. Por isso, não lhe faltavam admiradores desde a adolescência. Ela conseguia facilmente animar qualquer festa graças à sua personalidade extrovertida e alegre. Em qualquer situação, sempre evitava conflitos e tentava resolver quaisquer disputas e desentendimentos pacificamente. Anjana desenhava bem e sonhava em se tornar artista, estilista ou seguir carreira na indústria da beleza. Ela tinha todas as chances de ter sucesso nessa área. No entanto, só podia contar consigo mesma, pois sua família simplesmente não tinha dinheiro nem contatos para ajudar a filha mais velha. Ainda na escola, ela conheceu um jovem chamado Prajwalmat, um ano mais velho que ela. Ele vinha de uma família da alta casta Kastjetri, enquanto a família de Anjana pertencia ao grupo étnico mongol. Seus pais, sua mãe, Pushp, e seu pai, Kamal Bahadur, eram ricos, conhecidos e respeitados. Seu irmão mais velho, Ujwal, era um engenheiro de som bem-sucedido que havia contribuído para a criação e promoção de uma das canções mais populares do Nepal. Os dois jovens desenvolveram imediatamente uma atração mútua. Rapidamente se tornaram amigos e começaram a se comunicar regularmente. Descobriram uma série de interesses, hobbies e objetivos em comum. No entanto, por um tempo, o casal preferiu manter distância. O problema era que pertenciam a castas diferentes, e uma união entre eles parecia impossível desde o início. Contudo, com o tempo, os jovens perceberam que não conseguiam viver um sem o outro e decidiram ficar juntos, custe o que custar, contrariando as regras e normas aceitas. Naturalmente, assim que a notícia se espalhou, ambas as famílias se opuseram categoricamente à união e proibiram os jovens apaixonados de se verem. O João, que havia entendido toda a história e acreditava na sinceridade dos sentimentos do casal, concordou em ajudá-los. Juntos, eles arquitetaram um plano para fugir e organizaram um casamento secreto, para o qual o irmão mais velho contribuiu com o dinheiro do próprio bolso. As intenções eram as melhores, mas, assim que a notícia do casamento se tornou pública, um escândalo grave estourou. Os apaixonados se casaram no final de 2016. Anjani tinha 21 anos na época, e seu escolhido, apenas 22. Nos primeiros meses, os recém-casados foram obrigados a se mudar de um apartamento alugado para o outro, escolhendo as acomodações mais modestas e baratas, pois não tinham uma fonte de renda estável, e o João continuou a dar apoio financeiro. Para o João procurava emprego diligentemente, mas só conseguia encontrar trabalhos temporários e insignificantes. No início de fevereiro de 2017, a mãe de Prajwal, Pushpa, ligou para ele e conversaram por várias horas. Pushpa insistiu para que o filho caçula voltasse para casa, mas ele afirmou que não iria a lugar nenhum sem a esposa. Por fim, decidiram que ele e Anjana se mudariam para a grande metrópole de Lalitpur, para morar na mansão da família Maad. Vale ressaltar que Prajwal era o filho mais novo. Suas duas irmãs mais velhas já haviam se casado e se mudado para as casas de seus maridos. Na época, seus pais, seu irmão Ujwal, sua esposa Aishwarya e o filho deles, Santas, moravam na mansão Maad. Nos primeiros meses, Anjana se sentiu extremamente desconfortável em seu novo ambiente. Ela sentia a antipatia geral em cada fibra do seu ser. Não sabia o que fazer nem como agradar a sogra, o sogro e os outros membros da família. A situação complicou-se ainda mais pelo fato de ela não poder sequer falar com ninguém. Seus pais ainda estavam ressentidos com ela e nem mesmo falavam ao telefone. Em um feriado importante, quando vários convidados chegaram à casa do marido, incluindo parentes, amigos de longa data da família e sócios de Kamal Bahadur, as moças não a deixaram sair do quarto. Aparentemente, os pais tinham vergonha de apresentar a nora, que era de origem humilde, aos convidados. Isso magoou profundamente a moça, que chorou a noite toda na cela. Anjana se esforçou ao máximo para agradar a família do marido, foi educada e prestativa com todos e nunca discutiu ou contradisse. Logo após a mudança, o chefe da família providenciou para que o filho caçula dela trabalhasse em uma das grandes empresas com as quais trabalhava. Dessa forma, o homem queria dar ao herdeiro alguma liberdade, sem deixar de supervisioná-lo. A sorte de Prajwal melhorou rapidamente. Ele era bem visto e começou a subir rapidamente na carreira, ganhando uma boa renda. Na casa dos Maad, havia certas regras que todos os membros da família seguiam sem exceção. Apesar da presença de empregados e ajudantes domésticos, todos tinham suas próprias responsabilidades, e interromper a rotina era considerado inaceitável. De manhã, todos iam trabalhar e as crianças para a escola. Apenas Anjana permanecia sozinha, pois ainda não havia encontrado uma ocupação adequada. Os parentes do marido não tinham pressa em ajudá-la a encontrar emprego. Em maio de 2017,
Ela contou ao marido que planejava realizar seu sonho antigo e abrir um pequeno salão de beleza no bairro. Ela já havia encontrado um espaço para alugar, aprendido todos os detalhes, analisado a demanda de mercado para esse tipo de serviço e até criado um plano de negócios. Mas faltava-lhe o capital inicial crucial. Como o João já ganhava uma boa renda, ele guardou algum dinheiro, mas ainda não era suficiente. Ele então recorreu aos pais em busca de ajuda, mas eles recusaram, não acreditando que a ideia da nora pudesse dar certo. O João, no entanto, concordou em ajudar novamente e forneceu os fundos necessários para abrir o salão. A Jana se dedicou ao trabalho com grande entusiasmo. Ela se entregou de corpo e alma ao seu salão, e sua ideia rapidamente deu frutos, começando a gerar uma renda estável. Depois disso, seus sogros passaram a ver a nora com uma perspectiva completamente diferente. Perceberam que aquela moça era independente, determinada e muito inteligente, com um apurado senso de negócios e a capacidade de construir uma empresa. Com o tempo, os corações da família Maat se abrandaram. Começaram a valorizar as opiniões de Manjana, a respeitá-la como pessoa e, por fim, se apaixonaram por ela. E foi finalmente aceita pela família. A partir daquele momento, uma fase verdadeiramente brilhante começou na vida da garota. Pela primeira vez, ela se sentiu calma e confiante, mas ainda não sabia como se reconciliar com os pais, com quem ainda não tinha contato. Então, a garota teve uma ideia e sugeriu que seu irmão mais novo, que acabara de se formar no ensino médio, se mudasse para Lolitpur para se matricular em uma das universidades locais, já que lá ele teria perspectivas muito melhores do que em sua cidade natal. Ele moraria na casa dos Maat sob a supervisão de sua irmã mais velha. Os pais de Projual não se opuseram à ideia e prontamente concordaram em hospedar o adolescente em sua mansão. Para discutir o assunto, as famílias decidiram se encontrar e conversar pessoalmente. Os pais de Anjana estavam convencidos de que os parentes do genro viam com bons olhos essa situação e concordaram em acolher o filho durante seus estudos. A partir daquele dia, Anjana retomou a comunicação com os pais e todas as divergências e mal-entendidos foram resolvidos. As famílias finalmente encontraram um terreno comum e se entenderam. Anjana e o marido começaram a visitar os familiares com frequência, e ela e a mãe conversavam ao telefone quase diariamente. Seu irmão conseguiu entrar em uma instituição de ensino prestigiosa e foi recebido com carinho e atenção em sua nova casa. Com a crescente popularidade das redes sociais, Anjana também criou diversos perfis em várias plataformas. Ela postava vídeos curtos sobre seu salão de beleza, falava sobre cosméticos e produtos de cuidados pessoais, e dava dicas de como criar looks estilosos. Marcante, carismática e confiante, ela rapidamente atraiu a atenção de outros usuários, e sua página começou a conquistar muitos seguidores. Nos comentários, todos comentavam sobre a incrível beleza da garota, quase hollywoodiana. Ela era elogiada e admirada. Suas recomendações eram seguidas e, em pouco tempo, seus seguidores chegavam às dezenas de milhares. Em certo momento, representantes de uma agência de modelos se interessaram seriamente por Tanzânia e começaram a oferecer a ela oportunidades para participar de diversos ensaios fotográficos, campanhas publicitárias e desfiles de moda. Desnecessário dizer que, para nossa heroína de hoje, isso era a realização de seus maiores sonhos. Ela aproveitou todas as oportunidades para se destacar e logo se tornou uma celebridade local. Sentia-se confiante e à vontade diante das câmaras. Experimentava diversos looks, às vezes bastante ousados e reveladores, e seus cachês por cada ensaio aumentavam rapidamente. Logo, o salão de beleza se tornou uma prioridade secundária para ela. Praticamente parou de frequentá-lo e, eventualmente, fechou o negócio de vez, simplesmente porque não tinha tempo para isso. E sua renda como modelo acabou sendo várias vezes maior. A popularidade de Anjana cresceu rapidamente e se estendeu para além de seu país natal. Agências de modelos estrangeiras começaram a se interessar por ela. Ela recebeu propostas lucrativas para contratos de filmagem e, junto com o marido, começou a considerar seriamente a possibilidade de emigrar para o exterior. Escolheram o Canadá e iniciaram os preparativos para a mudança. A notícia da iminente partida dos filhos foi recebida com certa reserva por ambas as famílias. Os pais não ficaram entusiasmados com a decisão, mas não se opuseram nem a dificultaram de forma alguma. Na verdade, prometeram até ajudá-los a realizar o sonho. Em 2018, João apresentou complicações após uma longa doença. Começou a perder a audição rapidamente e, no final do ano, já não conseguia mais trabalhar como técnico de som. Isso foi um choque profundo para o homem, mas durante esse período, seu irmão mais novo, como ninguém, o apoiou, impedindo-o de cair em completa depressão. A notícia da iminente partida de João para outro país foi um choque ainda maior para ele, e sua esposa, Aishwarya, começou a alimentar ainda mais o fogo. Vale ressaltar que o casamento do irmão mais velho foi arranjado. Seus pais escolheram uma noiva de uma família nobre e rica. Essa mulher sabia o seu valor, era orgulhosa e arrogante. Quando Anjana chegou à casa dos Maat, Aishwarya imediatamente a detestou e tentou, em todas as oportunidades, demonstrar que elas não eram iguais. Com o tempo, a situação pareceu melhorar, mas depois que a moça abriu seu próprio salão de beleza e obteve sucesso nos negócios, a inveja começou a consumir sua parente. A situação se agravou ainda mais quando Anjana iniciou uma carreira de modelo e obteve sucesso. Ela era jovem, bonita, bem-sucedida, uma mulher que construiu sua própria carreira, respeitada pelos pais do marido e se tornou a favorita deles. Enquanto isso, Aishwarya estava consumida pela raiva pelo sucesso de outra pessoa.
A mulher começou a instigar os familiares contra a nora, espalhando rumores e fofocas depreciativas sobre ela. Especificamente, alegava que Anjana usava a carreira de modelo como fachada para namorar outros homens e ter casos extraconjugais. Como prova, mostrou à família fotos de Anjana em anúncios de biquíni e os convenceu de que uma mulher poderosa não se comportaria dessa maneira. Aishwarya conseguiu provocar escândalos na família repetidamente, mas o marido sempre ficava do lado de Anjana e abafava o conflito. O comportamento provocador logo se tornou cansativo para todos, e seus ataques agressivos simplesmente deixaram de ser levados a sério. Então, ela voltou sua atenção para o marido e começou a intensificar os ataques contra ele, colocando-o contra a parente. A situação piorou drasticamente quando o João adoeceu e foi obrigado a deixar o emprego. Ele passou a ficar quase todo o tempo em casa, onde a esposa constantemente lhe dizia coisas desagradáveis sobre a esposa do irmão mais novo. E quando a notícia da iminente partida do casal para o Canadá se espalhou, Aishwarya perdeu completamente a cabeça. Num acesso de raiva e inveja, ela começou a dizer ao marido que Anjana queria destruir a família e levar o Ujwala para sempre para um país estrangeiro. Considerando os problemas de saúde de Ujwala e o apoio que o irmão mais novo lhe dava, o homem realmente começou a se sentir um inútil e a pensar que ficaria sem apoio durante o período mais difícil de sua vida. Vale ressaltar que Anjana reclamava repetidamente aos pais que Aishwarya estava tornando sua vida difícil, conspirando contra ela e espalhando boatos constantemente. No entanto, sua mãe aconselhou a filha a ser mais sábia e a não responder à agressividade da mulher nem levar as brigas para a rua, insistindo que se tratavam apenas de dificuldades temporárias. Em 9 de maio de 2019, por volta das 16 horas, o telefone da família Lama tocou. A mãe de Anjana atendeu e ouviu a voz assustada da casamenteira do outro lado da linha, pedindo que ela fosse imediatamente à sua casa. A mulher não conseguia responder a nenhuma pergunta, apenas chorava e implorava por urgência. Ficou claro imediatamente que algo terrível havia acontecido. A distância entre as casas era de pouco mais de 100 km, e normalmente a viagem levava cerca de 1 hora. Mas naquele dia, um acidente ocorreu na estrada, causando um enorme congestionamento, e os pais da menina levaram 6 horas para chegar à casa da família Maad. Ao se aproximarem, viram uma grande comitiva de carros de polícia e uma multidão de curiosos, incluindo vizinhos e transeuntes. O marido de Anjana estava sentado na entrada, encostado na parede. Cobriu o rosto com as mãos e soluçava alto. Claramente, uma tragédia havia ocorrido ali, algo irreparável. Mas o que exatamente? Um dos policiais chamou o pai de Anjana e pediu que o acompanhasse. Juntos, entraram na casa e subiram até o quarto no segundo andar, onde o homem se deparou com uma cena tão chocante e dilacerante que jamais conseguiria apagar da memória. Ali, na cama, jazia o corpo mutilado e parcialmente desmembrado de sua amada filha. Sufocado pela dor e pelo horror, cego por um véu de lágrimas, o homem saiu correndo da casa, incapaz de contar à esposa o que havia acontecido. Contudo, sua mãe, já consciente pela expressão do filho, contorcida pela dor e pelo sofrimento, compreendeu o mais importante: sua filha mais velha não estava mais viva. A brutal retaliação contra a jovem não foi apenas um assassinato, mas uma verdadeira execução. A mão esquerda de Anjan foi completamente decepada e jazia no chão, e sua perna esquerda, acima do joelho, havia sido quase totalmente amputada por um único golpe poderoso com uma arma branca afiada. A cabeça da vítima também estava pendurada por apenas um fio de pele, e seu rosto estava desfigurado a ponto de ser irreconhecível. Os pais da jovem, inconsoláveis, exigiram imediatamente que a polícia prendesse todos os membros da família Maad, acusando-os de conspiração para assassinar sua filha. No entanto, os policiais os surpreenderam com a notícia de que o autor do crime havia confessado, sido preso e já estava prestando depoimento na delegacia. O assassino era o Gival, que certa vez ajudara a organizar o casamento dos jovens apaixonados e a quem Anjan considerava um irmão e melhor amigo. Como se descobriu mais tarde, sob a pressão constante da esposa, o João passou a acreditar que sua nora era uma mulher depravada e gananciosa que tentava com todas as suas forças destruir a felicidade da família e levar o João para o outro lado do mundo. Devido à doença e ao desemprego, ele repensava essa ideia diariamente e passou a odiar Anjana, que parecia feliz e se preparava ativamente para a mudança. No dia da tragédia, o João, seu pai e Aishwarya foram trabalhar, enquanto Santas e o irmão mais novo de Anjana estavam na escola. Apenas Anjana, o João e sua mãe, Puspa, que estava se sentindo mal e havia tirado um cochilo, estavam em casa. Nada, como se costuma dizer, pressagiava problemas. Por volta do meio-dia, a moça saiu de casa e foi até a torneira externa buscar água para regar suas flores favoritas perto da casa. Ela estava de bom humor, cantarolando e dançando. O João observava a cena atentamente da sacada de seu quarto, decidindo a melhor maneira de lidar com a parente que odiava. Quando a garota voltou para casa, foi para o quarto e se deitou na cama, com o celular na mão. Enquanto isso, seu algoz escolhia uma arma. A princípio, pegou uma faca de cozinha grande, mas depois de hesitar um pouco, decidiu que precisava de uma arma mais poderosa. Então, foi até a despensa, onde, entre os utensílios, estava uma faca grande, curva e afiada. Essa é a arma nacional do Nepal. Armado, o João subiu para o segundo andar e entrou no quarto de Anjana. A garota, ainda absorta no celular, perguntou o que ele queria, mas, em vez de responder, o homem caminhou até a cama dela. A vítima só recobrou os sentidos quando o criminoso ergueu a faca. Ela tentou se proteger com a mão, e o primeiro golpe decepou o João, alheio aos gritos lancinantes da garota e aos jatos de sangue,
continuou a golpeá-la. Ele a despedaçou literalmente e, com o golpe final, decepou sua cabeça, não deixando à infeliz mulher nenhuma chance de sobreviver. O quarto inteiro estava coberto de sangue, assim como o próprio agressor. Peritos forenses contaram mais de uma dúzia de ferimentos no corpo da vítima, a maioria deles fatais, mesmo individualmente. Após o massacre brutal, o João foi ao quarto de sua mãe e confessou o crime calmamente. A mulher ficou chocada com o que ouviu, mas decidiu que precisava proteger seu filho acima de tudo. Ela ligou imediatamente para o marido e pediu que ele viesse o mais rápido possível. Juntos, eles chamaram a polícia, mas tentaram fingir que não conheciam a garota assassinada. Parecia bastante tolo e ingênuo. No entanto, dado o estado dos restos mortais, identificar a falecida era praticamente impossível. Contudo, a polícia rapidamente determinou a quem o corpo poderia pertencer. Eles se recusaram a aceitar e exigiram que os pais de Anjana fossem chamados para identificação. O pai da vítima imediatamente reconheceu a filha, apesar dos ferimentos horríveis. A suspeita recaiu imediatamente sobre toda a família Maad, mas João, percebendo a ameaça aos seus parentes, decidiu confessar. Ele alegou ter agido sozinho e que ninguém na casa sabia de seus planos. Ele descreveu em detalhes a própria execução, fornecendo a arma do crime, bem como suas roupas ensanguentadas. Além disso, o carrasco estava tão enfurecido que não percebeu que havia decepado um dedo da mão esquerda. Aparentemente, isso aconteceu enquanto ele separava a cabeça do corpo, e ele só percebeu o ferimento quando saiu da sala e estava pensando o que ele deveria fazer em seguida. Os pais da falecida sabiam do ambiente doentio na casa do marido e que a esposa do cunhado odiava Anjana. Eles entenderam que essa mulher estava colocando todos contra a filha e poderia incitar o marido a cometer um crime. Os pais de Anjana exigiram que Aishwarya também fosse presa por incitação ao crime. No entanto, a polícia nunca o fez porque o João assumiu toda a responsabilidade. Os pais ricos contrataram um dos melhores e mais caros advogados do país para o filho mais velho, na esperança de livrá-lo de uma punição severa. Estavam dispostos a tudo para ajudar o herdeiro, mesmo que isso significasse obstruir a justiça. O João imediatamente ficou do lado dos pais da falecida e exigiu a punição mais severa para o irmão. Ele ficou chocado, devastado pela dor e não conseguia acreditar que o João ousaria fazer tal coisa. Afinal, ele sempre fora gentil com Kanjana, apoiando-as e ajudando-as. O jovem não conseguia entender como alguém tão próximo a ele poderia, de repente, se transformar em um monstro. O mais assustador para o jovem viúvo era que seus pais apoiavam o assassino de seu irmão e tentavam salvá-lo da prisão. João interpretou isso como uma traição e decidiu lutar por justiça ao lado de seus sogros. O advogado contratado pelos Maads fez tudo o que pôde para libertar seu cliente, prolongando o processo o máximo possível. Mas a situação se complicou pelo fato de o acusado se recusar a retratar seu depoimento inicial, temendo que seus pais ou sua esposa fossem implicados no caso. O verdito foi proferido apenas 2 anos após o brutal massacre. João foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas a história não terminou aí, e logo o criminoso e seu advogado entraram com um recurso, decidindo tentar uma tática diferente. Desta vez, o ativista de direitos humanos alegou que seu cliente sofria de doença mental, agravada pela perda auditiva e pela demissão de seu amado emprego. O tribunal ordenou uma série de avaliações psiquiátricas, que, no entanto, mostraram que o João era mentalmente saudável e capaz de compreender seus atos e suas consequências. Como resultado, as sentenças foram mantidas e o homem foi condenado à prisão perpétua. Quanto ao João, ele permaneceu no Nepal até o final do julgamento, apoiando a família de Lam e testemunhando contra seu irmão. Após a leitura da sentença final, o homem deixou o país e voou para o Canadá, exatamente como ele e Sanjana haviam sonhado em fazer. Obrigado por assistir. Recomendo também que você confira outras histórias igualmente chocantes no meu canal. E não se esqueça de se inscrever. Até breve.